Olá, queridos irmãos do MGM Goiânia, irmãos do Brasil, amigos, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, quero dizer que é muito bom poder falar a você e dizer que hoje eu vou estar fazendo um breve resumo do que foi o nosso primeiro encontro do grupo de estudo bíblico. Estamos iniciando e nos empenharemos para estar publicando semanalmente, continuamente, o avanço desse estudo bíblico. O objetivo dele é formar uma base cristã que nos permita caminhar e nos aprofundar naquilo que a palavra de Deus tem de mais profundo, de mais especial, precioso, que está reservado para nós. Será muito bom fazer isso junto a você. É claro que nosso desejo é tornar esse estudo interessante, dinâmico, didático, e interagir principalmente com aqueles que estarão presencialmente nos estudos, mas estendendo a todos que poderão pela internet, pelos canais, pelo meio de comunicação, se conectar a nós. Nosso desejo é que haja a oportunidade de em breve transmitirmos ao vivo esses estudos, mas por enquanto eles vão estar sendo gravados, editados e publicados sempre que possível. E para nós firmarmos esse propósito, para nós estarmos colocando diante de Deus as nossas vidas, eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor, nós colocamos este propósito diante do Senhor, este desejo que o Senhor trouxe ao nosso coração, de compartilhar mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem nos dado, e crescermos, aprendermos, desenvolvermos todo o potencial que o Senhor tem nos dado. Faça isso, Senhor Deus, na comunidade onde estamos inseridos. Faça isso, Senhor, aonde estes vídeos puderem alcançar, aonde o Senhor desejar levar, Senhor, esta palavra, este conhecimento. Nós desejamos fazer parte do seu mover nesses dias e que sejamos realmente abençoados, edificados por este propósito, em nome de Jesus. Amém. Nesse primeiro vídeo, nós estaremos fazendo uma abordagem de uma introdução a um panorama bíblico. O desejo é que durante esses dias o Senhor forme uma imagem na sua mente e ela se desenvolva conforme nós temos o conhecimento não apenas da Bíblia, mas também sobre a Bíblia. Por que essa diferença do sobre e do da? Nós vemos que culturalmente, religiosamente, entre os cristãos, a leitura bíblica tem se limitado muitas vezes às reuniões de celebração ou a pequenos grupos. Poucos irmãos têm realmente se dedicado a uma leitura diária e a um estudo mais aprofundado da Bíblia. Isso tem levado a um conhecimento de trechos, de partes do conteúdo bíblico, mas muito pouco sobre a própria Bíblia, como ela chegou até nós, como ela foi então ao longo da história sendo inspirada, escrita e preservada por Deus. Então nós vamos estar fazendo esta primeira abordagem e trazendo a você um compartilhamento sobre este panorama bíblico. Desejamos introduzir não apenas aquilo que a própria Bíblia diz de si mesma, mas aquilo que também outros documentos, outras formas de comprovação nos dão para a veracidade das Escrituras e aquilo que nós temos como certeza de ser a palavra de Deus. Isso fortalece a nossa fé, nos leva a um amadurecimento, a um desenvolvimento maior do propósito de Deus em nossas vidas. Se eu te fizer uma pergunta, o que é a Bíblia? O que você vai me responder? Uma resposta mais espiritual vai dizer coisas como: é a palavra do Deus vivo, são as Escrituras sagradas, é a palavra da verdade e assim por diante. Outros ainda podem dizer: é o manual do Criador. Isso está correto, mas tecnicamente, alguns poderão dizer que é um livro muito importante para as nossas vidas, que conta a história do homem desde a sua criação até a vinda do seu Salvador, ou então que fala sobre o futuro e o que virá. Mas chamar a Bíblia de livro só condiz com o momento que vivemos, em que a maioria de nós temos uma impressa e se assemelha a outros livros que temos em casa. Talvez em um futuro próximo a versão digital
será muito mais utilizada do que a versão impressa. Então chamarão ela de aplicativo ou iBook. Originalmente ela foi escrita em rolos, através da tecnologia desenvolvida a partir do Egito Antigo, e assim que foi se passando os séculos, encerrou com blocos de cartas ao fim do Novo Testamento. Mais à frente vamos ver passo a passo desse processo, mas o que eu gostaria de frisar a você é que a Bíblia é um conjunto de livros, ou melhor dizendo, uma biblioteca. São ao todo 66 livros, divididos entre duas formações, Antigo e Novo Testamento, em que o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento 27. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, os livros não estão organizados em ordem cronológica, sendo mais uma vez organizados da seguinte forma. No Antigo Testamento, Pentateuco, Torá ou Lei Mosaica são 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Os livros de Josué e Esther são chamados de livros históricos, pois relatam historicamente como foi a conquista da terra de Canaã, o estabelecimento do povo de Israel naquela terra, os conflitos que surgiram em consequência da desobediência do povo, o surgimento da monarquia, ou seja, do primeiro rei de Israel, e a continuidade até as divisões do reino, até o fim do reino do norte e do cativeiro do reino do sul. E o retorno da Babilônia, que é o fechamento do período histórico. Na sequência, temos os livros chamados de poéticos, de Jó a Cantares, que devido ao seu conteúdo de louvor, sabedoria e adoração a Deus, receberam essa classificação. Por fim, temos 2 grupos de livros atribuídos às profecias feitas durante o período histórico, principalmente durante a monarquia de Israel. Profetas maiores, de Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. Interessante dizer que essa subdivisão entre maiores e menores nada tem a ver com o grau de importância, e sim pelo tamanho do conteúdo, em que um grupo tem de mais capítulos e versículos do que o outro grupo. Entrando no Novo Testamento, temos os evangelhos de Mateus a João, que relatam a biografia de Jesus, sendo Mateus, Marcos e Lucas chamados de sinópticos, pois possuem uma mesma estrutura e conteúdo, seguindo do nascimento até a ressurreição de Jesus, e o de João com um conteúdo muito mais comentado e exclusivo em comparação aos demais. O livro de Atos, que na verdade é uma continuação do Evangelho de Lucas, e que narra como viveram os discípulos de Jesus logo após a sua ressurreição, e nos dá uma boa base de como o Evangelho se expandiu no primeiro século. Na sequência, nós temos o grupo de cartas de autoria de Paulo, que vão de Romanos até a 2ª Tessalonicenses, dirigido às cidades onde as igrejas se reuniam. E de 1 Timóteo a Filemon, sendo direcionado a pessoas específicas. Depois temos as cartas gerais, que vão de Hebreus a Judas, e que recebem o nome de seus autores, exceto por Hebreus, que é de autoria indefinida. Encerrando com Apocalipse, que fecha o Novo Testamento e é conhecido como o Livro da Revelação. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, ao todo são 150 capítulos. A cada capítulo, na verdade, é um salmo composto para ser usado em louvor e adoração a Deus. O maior capítulo da Bíblia também é um salmo, o Salmo 119. O menor capítulo da Bíblia também é um salmo, o Salmo 117. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você dividir no meio, vai dar exatamente no Salmo 118, o salmo que está entre o menor capítulo e o maior capítulo. Seria coincidência? Leia seus conteúdos e veja o quão impressionante isso pode ser. Existem 5 livros que possuem apenas um capítulo: Obadias, Filemon, 2ª e 3ª João e Judas. O maior versículo está em Esther, capítulo 8, verso 9, enquanto os menores, dependendo da tradução, Jó 3:2, Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17, Lucas 20:30 e João 11:35, que diz: Jesus chorou. Voltando ao panorama bíblico, eu creio que uma imagem vai sendo construída em nossa mente, à medida que nós estudamos não apenas sobre a Bíblia, mas também através da própria Bíblia, o seu conteúdo e as suas conexões. E muitas pessoas ao longo da história
montaram essas imagens conforme eles conectavam passagens, profecias. Eu quero mostrar algumas coisas para você rapidamente. As 7 dispensações, que discorrem sobre uma divisão clara de 7 épocas vividas entre a eternidade passada e novo céu e nova terra, prometida para o futuro. É um estudo muito interessante e no seu devido momento nós abordaremos com mais detalhes o que essa imagem construída pode nos oferecer. Uma outra imagem interessante é o plano divino através dos séculos, que almeja projetar uma imagem incluindo as profecias e acontecimentos detalhados de Apocalipse. Você encontra essas imagens na internet. Por fim, um recurso muito interessante, que parece um relógio, é chamado de mapa cronológico da Bíblia. E ele pontua e faz uma datação dos principais acontecimentos conhecidos de Adão até o ano de 2016. Nós vamos utilizar bastante esse recurso dentro do nosso estudo aqui. Para encerrar, eu quero usar um infográfico que encontrei no site Educafé. Vale a pena conferir. Você pode acessar depois o site. Tem muita coisa interessante lá. Então vamos lá. Eu vou passar esse infográfico e você acompanha comigo. Como a Bíblia chegou até nós? No ano de provavelmente 1450 a.C., Moisés, no Monte Sinai, recebe as tábuas das leis, que são os 10 mandamentos. Moisés, então, em torno de 1410, escreve o Pentateuco, que é conhecido como a Torá. No ano de 1000 a.C. ainda começam os reinados de Saul, Davi e Salomão. Em 800 a.C., o Império Assírio dos reis Sargão II, Senaqueribe e Assardão, eles acontecem. O Império Babilônico em torno de 606 a.C., Império Medo-Persa de Ciro e Dário, 538 a.C., o Império Grego de Alexandre o Grande, 331 a.C., a Septuaginta, que é a tradução grega do original hebraico do Antigo Testamento, em cerca de 200 anos antes de Cristo. É um ponto muito importante que nós vamos estudar no próximo encontro a respeito da Septuaginta. O Império Romano dos imperadores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero começam em 27 a.C., se dão durante o período do nascimento de Cristo, durante a crucificação e morte de Jesus, e avançam até próximo aí do período onde o Novo Testamento é escrito, do ano 43 a 95 depois de Cristo, que acontece a escrita do Novo Testamento. No ano de 51, Atos dos Apóstolos nos fala acerca do Concílio de Jerusalém, convocado por Pedro e Tiago. Suas principais decisões foram libertar a igreja do peso da lei mosaica, o fim da circuncisão para os não-hebreus, gentios e a aceitação dos mesmos para a fé cristã. Em 68 d.C., morre o imperador Nero, conhecido por ter mandado crucificar os apóstolos Pedro e decapitar o apóstolo Paulo. 67 d.C. No ano 300 d.C., o imperador Diocleciano manda queimar as igrejas e todos os exemplares da Bíblia. Já no ano de 313 d.C., Constantino restaura a igreja e declara o cristianismo a religião oficial do império. No ano de 325 d.C., no concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, é estabelecida a doutrina da Trindade, a data da Páscoa e os cânones. No ano de 340 d.C., Constantino manda preparar 50 exemplares da Bíblia para a igreja de Constantinopla. No ano de 400 d.C., a Vulgata Latina é feita com a tradução de São Jerônimo do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego para o latim. No ano de 500 d.C., é o período em que as escrituras massoréticas, que são cópias dos textos hebraicos originais do Antigo Testamento, e no ano de 610 temos Maomé recebendo a revelação do anjo Gabriel e começa a escrever o Alcorão, que deu origem à religião islâmica. No ano de 650 é o surgimento do Império Bizantino e a continuação do Império Romano, onde sua capital muda para Constantinopla, a atual Istambul. No ano de 950 d.C.,
é estabelecido o Código de Alepo, com a fonte original dos textos bíblicos massoréticos. No ano de 1008 d.C., o Código de Leningrado é um dos mais antigos e completos manuscritos do texto massorético da Bíblia hebraica. No ano de 1096 começa a primeira cruzada, dando origem com o objetivo de libertar Jerusalém, a terra santa dos muçulmanos. No ano de 1227, Stephen Langton, professor universitário de Paris, divide a Bíblia em capítulos. No ano de 1250, o início da Inquisição surgiu inicialmente para funcionar como um tribunal interno da Igreja Católica. Estima-se que mais de 3.000 pessoas morreram em seus julgamentos. No ano de 1380, John Wycliffe faz a primeira tradução da Bíblia para o inglês. No ano de 1456, o alemão Johannes Gutenberg realiza a impressão do Velho Testamento pela primeira vez. Começa a se produzir graficamente a Bíblia. Em 1516 d.C., acontece a Reforma Protestante. Lutero prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg e ele traduz a Bíblia para o alemão no ano de 1522. Em 1534, João Calvino inicia a doutrina da Reforma Protestante. Em 1546, temos o Concílio de Trento, que foi convocado pelo Papa Paulo III, que além de discutir sobre o protestantismo e a reforma da Igreja Católica, foi o concílio ecumênico mais longo da história da Igreja Católica. Em 1551, Robert Stephanus, impressor parisiense, divide a Bíblia em versículos. O francês Villeneuve realiza o primeiro culto calvinista no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1555. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Em 1611, o rei James I da Inglaterra autoriza a nova tradução do inglês para a Bíblia. Os holandeses realizam cultos calvinistas no Nordeste do Brasil no ano de 1630. No ano de 1645, João Ferreira de Almeida começa a traduzir a Bíblia para o português. Aqui nós temos um momento muito especial para nós brasileiros. Chega ao Brasil os primeiros exemplares da Bíblia na versão de Almeida em 1712. Em 1890, é encontrados fragmentos de Genizá, no Cairo, Egito. Em 1946, são descobertos os manuscritos do Mar Morto, na Cisjordânia, onde nós também vamos comentar aí no nosso próximo encontro acerca desses manuscritos. Em 1948, inicia-se no Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil. E no ano de 2001, o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, institui a celebração do Dia da Bíblia, que ocorre no segundo domingo de dezembro. Ok? Então, esses aqui são alguns fatos da caminhada bíblica, como ela chegou até nós, e encerra por hoje aqui o nosso estudo bíblico, esse primeiro momento. Creio que você possa ter pegado um pouquinho do que nós vivenciamos na terça-feira passada, quando iniciamos esse estudo. E se Deus quiser, na próxima terça será o nosso segundo encontro, onde daremos continuidade. E você que não puder estar presente vai poder estar acompanhando através deste canal. Muito obrigado por você fazer parte disso e que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus nós somos gratos por esse momento tão especial. Amém.